Muito bem-vindo ao FCast, o cast que é da comunidade FMU, Fiança An, Level Up, que conta para você os bastidores das nossas escolas, dos nossos cursos, que fala sobre trabalhos, traz alunos premiados, mostra para você o nosso cast de professores que você sabe que é ímpar e conta as curiosidades dos programas. Hoje a gente está aqui com a escola de negócios, a escola business. E dentro da escola business, vocês sabem que a gente tem um arsenal de cursos e entre eles o nosso curso de atuariais. É muito bom receber esse pessoal que veio aqui conversar com a gente, contar um pouquinho para nós dos bastidores desse curso. A gente está com a coordenadora, Nathalie Wendel. Estamos com o professor Cadu, prazer recebê-lo, e com o nosso convidado da FIS, o Paulo José. Hoje é dia, hein, da gente conhecer bastante do que esse pessoal anda fazendo dentro dos cursos. E eles trouxeram uma temática super legal para a gente conversar, que é falar dos atuários e dessa questão da contemporaneidade, né? Palavra difícil. Do dia a dia, né? Isso. De como a gente tem feito diferença na formação dos nossos alunos aqui do programa e a qualidade que a gente tem feito no mercado de trabalho, né? Com certeza. E conte como é o desafio de estar à frente desse programa com essa questão de ser prática desde o primeiro dia e de construir essa diferença mesmo no curso dos nossos alunos. O que eu gosto de falar muito, né, que muita gente não conhece o curso de Ciências Atuariais. A gente fala que são os engenheiros da vida, aqueles que calculam e entendem do risco, então é importante a gente colocá-los, situá-los, né, o que a gente está tratando aqui, que tem muitos desafios. O primeiro deles é se fazer conhecer, né, quem são esses atuários. A FMU tem um desafio muito grande, né, de sustentar, por ser um dos únicos cursos de ciências atuariais do Brasil a ofertar esse curso. E eu diria que é a segunda universidade privada, né? A gente só tem 2 universidades privadas que oferecem esse curso. Então já é um privilégio ter esses alunos, né? E um privilégio maior ainda é destacar essa questão prática, né? Justamente a gente trouxe aqui o Paulo, representante da FIS, que eu gosto de contar os spoilers no FCast, né, Carly? Essa parte é boa, gente, porque é isso, né? E justamente esse spoiler é que a gente fechou aqui uma parceria com a FIS, que contém um dos maiores softwares atuariais e que os nossos alunos vão poder literalmente vivenciar a prática dentro desse software, né? E tem muitas modalidades nesse software que vão abranger essa contemporaneidade que a Carminha está falando para vocês. É difícil, né? Porque a gente não conhece a área, né? Muita gente não conhece a área. E ainda mais entender esses desafios, né? Que não é tão simples, não é só o cálculo no nosso dia a dia, na nossa teoria. Que é como trazer o cálculo para esse dia a dia, né? Precificar as coisas, quantificar as coisas, né? Que é o mais difícil. Só lembrando, Carminha, que atuariais é um curso de exatas, né? E como edital, isso dentro da área de negócios, né? Porque cada vez mais a gente vai fazendo a diferença, construindo a diferença, mas ela começa aqui na gestão dos números, como eles são importantes. E aí esse profissional vai construindo, nos ajudando a criar esses diferenciais. Então me conte, o que vocês estão aprontando junto com a FIS, nessa parceria. E, gente, olha, vou fazer propaganda aqui. Eles já chegaram, olha na parceria, olha o que é a parceria. Já chega, entendeu? Se posicionando. E é sempre muito bom, a gente precisa muito, a educação caminha com as empresas. Então, quanto mais a gente tem parceiros assim, a gente vai construindo essas diferenças. Então, muito bom ter você aqui com a gente no nosso time de parceiros. Maravilha, eu que agradeço o convite, Nathalie, Carminha, Cadu, é um prazer enorme estar aqui hoje, poder contribuir, né, em nome da empresa, em nome da FIS, trazer para o mundo acadêmico a conexão com o mundo corporativo, né? Eu sou atuário de formação, nós estudamos muita teoria, né, durante todo o curso de graduação. E a prática, ela ensina, né, tudo aquilo que nós não vemos na teoria. E essa é uma oportunidade que a gente desenvolveu, vem trabalhando de aplicações, de fato, práticas, né, colocando a mão na massa, literalmente, a mão no computador, para aplicar os conceitos que nós vemos hoje na academia, nos livros, né, que nós recebemos aí a título de educação. Paulo, já que a gente começou com esse spoiler, eu queria muito que você contasse um pouquinho sobre o software em si, né? Que você trata como as soluções mais robustas ali, que vão apoiar, desde o que a gente está falando, desde toda essa métrica, essa parte quantitativa, né? O cálculo atuarial em si, a gente fala muito das provisões, das reservas técnicas também. Como que isso tem sido, né? Como que você desenvolve isso ali dentro do software? Como que
também se adequa uma coisa muito importante, aí o Cadu também pode nos ajudar aqui, que é a questão do IFRS 17, a parte do Solvency, né, 2, o Orça, né, que a gente tem escutado bastante. Como que isso funciona no dia a dia do atuário, que é uma linguagem mais própria nossa, né? Como que isso funciona dentro do software, já para dar esse spoiler para os alunos? Show de bola. Primeiro, o nome do software ele é muito sugestivo e conectivo, né, com a nossa carreira de atuários, né? O nome dele é Prophet, ou profeta em inglês, aquele que prevê, aquele que é assertivo nas suas projeções, que está intrinsecamente conectado com o nosso dia a dia, né, com o nosso ali, o core da atividade. E trazendo esse software que foi desenvolvido por atuários e o foco é para atuários, a ideia é justamente potencializar todo o ferramental, esse arcabouço que nós temos teóricos, né, em relação ao IFRS 17, a Orça, riscos climáticos, precificação, provisões. É um mundo muito diverso. Né? Me trazer toda essa praticidade com uma solução pronta, que já traz todo o arcabouço ferramental para ser utilizado. Então, já temos desenvolvidos diversos modelos que até eu, propriamente falando, não vi na época de graduação e hoje estão disponíveis para serem utilizados. E a ideia é justamente entregar isso para quem mais entende, que são os atuários no fim do dia, para tocar, né, todos esses desafios relacionados aos cálculos. Cadu, me dá uma ajuda aqui, já que o Paulo falou dessas soluções, né, as oportunidades que a gente tem do atuário. Eu sei que você dá uma matéria que é um pouquinho difícil, né, que envolve a parte de provisões e reservas técnicas. Isso vai ajudar os alunos a entender esse dia a dia? Como que funciona, Cadu? Demais, né? Porque hoje a gente faz muita coisa no Excel, né? E essa não é a realidade do mercado de trabalho. Então, com o Profit, a gente consegue ali ter o módulo de reserva técnica, onde a gente traz a realidade de dentro de uma companhia para a sala de aula. E aí isso coloca os nossos alunos numa posição muito mais avançada. Então, E diferenciada no mercado, porque é literalmente a prática que o Paulo está nos proporcionando aqui com essa parceria. E tenho orgulho de dizer, né, Paulo, nós estudamos juntos, né? Nós somos a primeira turma da Unifesp, então é um prazer aqui tê-lo conosco. E o Cadu veio com toda a expertise ali da UFRJ, né, que ele não gosta de falar, mas esse é o moço nem quantitativo. Falando também uma coisa que é muito interessante, né, que tem sido pauta recente, não só os modelos de solvency, né, o Orça e tudo mais, né, que está sendo discutido os modelos internacionais, né, a adequação internacional. Muito se fala do NatCat, que são esses riscos climáticos que até o Paulo mencionou. Como que a gente consegue mensurar, né, essa responsabilidade do atuário de entender os riscos climáticos, trazer isso para o modelo? Como que isso funciona e como que a própria FIS, né, dentro do Profit, consegue auxiliar nas previsões aí de catástrofe desses eventos climáticos? Maravilha. Esses eventos catastróficos, eles sempre ocorreram, né? Ao longo da nossa história recente, sempre tivemos eventos, né, de cunhos naturais ou não tão naturais assim, que acabam impactando a sociedade. O ponto é que eles vêm ficando mais frequentes e mais severos. Então, infelizmente, no último episódio que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, foi um exemplo, né? Não gostaria aqui de estar dando isso como exemplo, mas é algo que evidencia a urgência, né, de tomarmos medidas, não só como sociedade, mas trazer também como podemos amenizar esses impactos. E hoje as catástrofes, elas já estão previstas, né, acontecerão, e muitas das vezes nós não temos isso precificado, ou provisionado, ou mensurado de alguma forma, né, falando aí do nosso mundo de seguros, previdência. Então é algo que precisa ser tangibilizado. Né? E a FIS, do lado tecnológico, né, como provedora de soluções nesse cunho, vem desenvolvendo ferramentas onde isso é tangibilizado, é quantificado e pode ser projetado. Né? O que isso quer dizer no fim do dia? Hoje uma companhia, não só pensando no nosso mundo de seguros, mas pode quantificar o impacto, por exemplo, de uma enchente e o quanto isso pode acarretar de perdas em seu estoque, né? Que tem, ou em sua plantação, por exemplo, de soja no fim do dia. Então, trazer essa possibilidade de mensurar é algo que trabalhamos duro durante 3, 4 anos atrás e hoje está na ponta da nossa solução. Tudo isso conectado com o mundo financeiro. Só fazendo um adendo, né? Eu acho que aqui são 2 fatores, assim, né? O ponto da tecnologia, que o Paulo já falou muito bem, mas a gente, enquanto atuário, tem que saber os modelos por trás do software, né? Então, entender toda a parte de modelagem estatística, modelagem lá de previsão
para as provisões, para a própria tarifação, é importante para o atuário, né? Nesse novo mundo que estamos vivendo. Então, tem o desafio da tecnologia e o desafio de entender os modelos estatísticos por trás do software. E principalmente um dos nossos diferenciais, sabe, Carminha, que é entender a linguagem de programação. O atuário, ele fala não só a linguagem do mercado segurador, né, vida ou não vida, mas ele também precisa entender a linguagem computacional, que é onde a gente vai ali se encontrar nesse software. É muito interessante, vocês podiam falar um pouquinho também disso, essa composição de competências e conhecimento que esse profissional tem para entregar resultados para esse mercado. Porque é bastante coisa, né? Quando eu vejo, eu estava achando que, olha aqui na minha ignorância, né? Seriam ali os cálculos mais voltados para o desenvolvimento do sinistro, o que teria ali que olhar. Você falou vocês trouxeram, né? Os eventos que, de repente, acontecem que não estavam dimensionados, que são eventos, né, que acontecem que você fala, meu Deus, e agora? Por onde vamos? Então, pensar em tudo isso, ter essa visão de futuro que ele precisa ter. E, para além disso, as tecnologias, né? Isso vai realmente entregar para o mercado um profissional de excelência. Isso faz toda a diferença. Sim, e aqui a gente une, né, as duas etapas, né? Então, você tem na sala de aula a gente trabalhando a bagagem teórica dos modelos estatísticos e depois no laboratório a parte prática usando o software, né? E é fundamental, né? O Paulo trouxe aqui para a gente a questão das enchentes, né? A gente teve eventos também no Sul. Infelizmente, o Sul acaba sendo um grande laboratório nesse sentido. Então, teve ciclone bomba, né? E outras soluções que às vezes a gente nem pensa, né? Eu vou dar até um exemplo aqui para ficar no dia a dia deles, né? A gente até vai dar risada. Às vezes tem seguros que a gente não conhece, mas que podem ser ali cotados, né? Então, a gente tem um dorama até que chama o seguro do divórcio. Então, tenta se precificar o seguro, por exemplo, para o divórcio. Só que o que é importante falar isso? Tudo que tanto o Cadu quanto o Paulo está trazendo é que a gente precisa ter uma base estatística, uma base confiável ali dos dados para a gente poder começar esse tipo de precificação, né? Então, a precificação, que é isso que eu ia perguntar para o Cadu, que também é importante, né, Paulo? São as duas áreas que estão se encaminhando, né? Tanto a precificação, né, que é o fato teórico, como a gente coloca essa precificação, e como que a gente coloca essa tarifa na praça, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, muitas vezes, quando vai para o mercado atuarial, né? Não é só desenhar o produto, né? É todo o processo, desde subscrição até o entendimento do processo, a parte de precificação, até chegar lá em reserva técnica. É um caminho longo, mas que nossos atuários aqui têm toda a capacidade para chegar lá. Para o atuário que trabalha com precificação, é um desafio à parte, né? Porque hoje, como os eventos climáticos no Brasil eles vêm se tornando mais frequentes, isso não estava nos modelos até então. Então, qual é a severidade que eu tenho que estimar? Qual é a frequência desses sinistros? Então, isso se torna realidade agora para os atuários, principalmente que trabalham com precificação. E o desafio aqui, eu acho que vale a pena conectar também com a parte comercial. Porque imagina que uma tarifa ela não previa, por exemplo, neve na Serra Gaúcha ou no Planalto Catarinense. E agora tem previsão. Para amanhã e depois de amanhã temos essa previsão relacionada. E como eu posso precificar de modo a reduzir o impacto que o meu cliente na ponta final terá? Porque ele é sensível a preço. Se antes um seguro que eu cobrava R$1.000, por exemplo, eu tiver que cobrar R$2.000, porque agora eu incluí esse tipo de risco, eu vou perder esse cliente, porque ele não quer pagar o dobro, mesmo estando com o risco coberto. Então, tem um desafio também de transferência dessa mentalidade, né, de absorção de novos riscos, de novos desafios na tarifa. E envolve toda essa questão que a gente está falando de novos produtos, o entendimento dessas realidades, que nem sempre às vezes a gente consegue precificar. Tangibilizado. Exato, né? E a gente tem uma questão que é fundamental em atuariais, é risco ou incerteza. Né? O risco a gente mede, e a incerteza a gente não tem essa base de dados para poder criar esses produtos com toda essa técnica. Gerenciar com risco e incerteza é realmente, né? Porque a gente quer cada vez mais ter dados que nos ajudem a entender, analisar para promover, para trazer alguma proposta. E quando não tem, quando isso é incerto, preciso ter um profissional realmente preparado para estar muito atualizado, saber fazer essas análises e ter as tecnologias adequadas, né?
para ajudá-lo a fazer essa formação de preço. Muito legal. Carmi, eu acho que é fundamental a gente perguntar, vocês trazerem isso para a gente, né, como experiência do mercado, né, vivendo, né, o que a gente já viveu aqui na prática, mas é assim, será que de fato a gente está preparado para esse ambiente, né? O atuário está preparado, tem capital ali, né, baseado em princípios, né? Estou aqui também remetendo à questão do próprio Orce, a integração de risco na estratégia empresarial. Isso faz sentido? Será que o mercado está pronto para absorver isso? O que vocês acham? O que vocês O sentem? mercado não está pronto e é uma transformação profunda e cultural. Fazer a gestão baseada em riscos não é da noite para o dia que o mercado ele vai virar uma chavinha e vai absorver tudo isso. É um processo de médio prazo, porque passa por diversas etapas, né? É um processo transversal que envolve todas as áreas da companhia, desde a subscrição, compliance, jurídico, área atuarial, contábil, financeiro, investimentos. Então, envolve muita gente, envolve uma mudança cultural. O Brasil está no caminho, isso me anima, seja por direcionamentos regulatórios, ou seja por proatividade de fato do mercado. Isso é uma perspectiva que vai acontecer no próximo ano, nos próximos anos, eu diria. É uma mudança na forma de olhar o risco dentro de uma companhia de seguros, por exemplo. Então, é uma mudança de mentalidade, igual o Paulo estava comentando. É um novo mindset que a gente tem que trabalhar cada vez mais na formação dos nossos alunos. E eu vou contar para vocês uma coisa, gente. O tempo voou aqui. A gente precisa de mais FQS com vocês para entender cada vez mais desse universo que é muito específico, mas cada vez a gente precisa de mais profissionais nesse segmento. Então, eu queria que vocês dessem aí as considerações finais de vocês, dando um recado para os nossos alunos, para as pessoas que querem fazer atuariais, com vocês. Vou deixar só um recado e já vou passar logo a palavra para vocês. O que é mais, assim, o que é fundamental na visão de um atuário hoje é que ele não é mais aquele cara que fica no cantinho, que é justamente essa mudança que a Carminha está falando. Ele é um profissional que ele é muito reconhecido na companhia, justamente por todo esse gerenciamento de riscos e a importância que ele tem em todo o processo. O atuário não fica mais só na precificação, só na parte de reservas técnicas, só em áreas específicas e técnicas. O atuário tem toda a parte da companhia e, inclusive, o que a maioria dos alunos tem dúvidas, né? Ele está no mercado financeiro e em vários, né, setores aí no sistema financeiro nacional, né? Ele está em diversos operadores. Então, ele é o curso completo, vale a pena conhecer. E aqui nada mais, né, melhor do que falar, Paulo, como que foi essa tua experiência sendo atuário? Cadu, qual que é a tua experiência aí sendo atuário? Qual que é essa visão para os nossos futuros atuários que estão aí nesse protagonismo? Show. Começo aí comentando um pouco da minha experiência. Eu sou um atuário que saí do mundo de seguros, né? Vim para o mundo da tecnologia, mas o mundo de seguros não saiu de mim. Porque hoje ali é o meu principal ponto de contato. E isso, acho que ressaltou uma característica que vem sendo forçada ao longo do tempo, que é o protagonismo do atuário. O atuário, ele é protagonista em todo o ambiente que hoje ele está inserido. E esse desafio não é fácil para nós que estávamos acostumados a ficar atrás, né, de um computador, fazendo planilhas e ter que expor isso, justificar ali um cálculo que nós fizemos, defender. Então, toda essa movimentação que vem sendo impulsionada pela movimentação de mercado também vem ganhando muita força e é onde o atuário deve estar, que é no centro dos holofotes. Cadu? Eu vou dar um recado para os alunos, especificamente, né? Porque eu sou um atuário que começou ali no mundo, fora do mundo acadêmico, e agora compartilho as duas vertentes. Estou na empresa e estou no mundo acadêmico, né? E eu via muito os alunos saindo sem uma bagagem tanto tecnológica até de fundamentos mesmo, né? E hoje, nunca na história, eu acho que o conhecimento está muito fácil. Você usa AI, você usa sites, né? E o conhecimento ele está em todo lugar e muito fácil de ser obtido. Então, eu acho que a mensagem para os alunos é: aproveitem o tempo que vocês estão na faculdade, explorem os professores, explorem as tecnologias e a informação que está em todos os lugares. Com certeza eles vão sair muito mais preparados. E Carminha, se me permite dizer, aproveitar justamente o diferencial que é ter um software como o Profit aqui na FIS e aqui na FMU. Não é? Gente, então, olha, com essas pessoas especiais que fazem a diferença dentro do curso de atuariais, venham conhecer, tomar um café com a gente, fazer uma aula, né, para conhecer de perto esse pessoal e
ouvir mais, né, sobre o software, poder experimentar ali na prática. Isso aí. Esse profissional, com certeza, é aquele profissional que o mercado tem procurado, porque capacidade de resolver problemas complexos é uma competência que a gente vem buscando cada vez mais. E esse profissional, a gente garante, fará com que a sua empresa se destaque nesse sentido. Um prazer estar aqui com vocês, professor Cadu, Obrigado. Paulo, nosso convidado, Nathalie, nossa coordenadora do curso de atuariais, sempre buscando, né, esses diferenciais para trazer esse plus para os nossos programas. Então, um beijo grande para você que está aí assistindo, curta, compartilha esse vídeo, esse videocast, faça perguntas, faça cada vez mais com que a gente traga coisas diferentes. Então, pergunta aí o que você quer saber do curso de atuariais que a gente vai responder para ti e vai te trazer mais pertinho dessa área que faz tanta diferença no nosso mercado. Um beijo grande e até o próximo FCast. Tchau, tchau.